Bom dia, nós somos estudantes de enfermagem do terceiro período na UPE e hoje iremos falar sobre a fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica, o papel do estresse oxidativo e inflamação. Nosso grupo é composto por Emily Bonfim, Yara Oliveira, por mim, Joana Rainara e Jéssica Ananda. Bom, para iniciar, o que é a DPOC? A DPOC é uma condição pulmonar progressiva caracterizada pela obstrução do fluxo de ar resultante do estreitamento das vias respiratórias e a perda da retração elástica do pulmão. Essas alterações predominantemente são desencadeadas pela exposição crônica a partículas irritantes, como aquelas provenientes da fumaça do tabaco, poluição atmosférica e agentes ocupacionais, como carvão e produtos químicos industriais. Essas partículas irritantes vão gerar uma inflamação, a um estado permanente de inflamação associado ao desenvolvimento de enfisema pulmonar e destruição dos alvéolos. A DPOC também vai gerar certos impactos significativos na saúde, na qualidade de vida e aspectos sociais dos pacientes. No âmbito físico, pode gerar dispneia, que é a dificuldade respiratória, redução da troca gasosa, levando à hipoxemia e hipercapnia, além do aumento da possibilidade de infecções pulmonares recorrentes devido ao acúmulo de muco. Na qualidade de vida, pode limitar algumas atividades cotidianas e pode gerar dependência de cuidadores ou dispositivos médicos. E no âmbito social, os sintomas e limitações frequentemente podem resultar em isolamento social e certo distanciamento de redes de apoio. Acerca dos fatores de risco e epidemiologia da doença pulmonar obstrutiva crônica, é importante salientar que os principais fatores de risco incluem, primeiramente, o tabagismo. Esse é o principal fator de risco. Ele é responsável por até 85% dos casos. Ou seja, o cigarro ele é responsável pela maioria dos casos de DPOC. E por que isso? Porque a fumaça do cigarro ela contém milhares de compostos químicos, incluindo radicais livres que promovem inflamação e lesão pulmonar. Acerca disso, a gente consegue enxergar, por exemplo, o perigo, né, da febre atual de cigarros eletrônicos, por exemplo, que é usada esse cigarro, né, os chamados pods, eles são mais usados entre os adolescentes que muitas vezes não sabem sobre que esses cigarros eles também contêm tabaco na sua composição. Além disso, tem a questão da exposição ocupacional e ambiental, ou seja, é a questão do indivíduo ele estar exposto, né, a poeiras, produtos químicos inaláveis e a poluição do ar, que são fatores, muitas vezes, que não podem ser evitados, né, dependendo do ambiente que a pessoa vive, que a pessoa trabalha, que a pessoa mora. E assim como no tabagismo, né, esses compostos eles podem levar à inflamação e à lesão pulmonar. Também é importante citar a questão do fator genético. A deficiência de alfa-1 antitipsina é uma predisposição genética, onde mesmo quando a pessoa ela não é fumante, a deficiência dessa proteína pode resultar de qualquer forma na predisposição ao enfisema. Tem também a questão da infecção respiratória, infecções respiratórias na infância, né? Quando o indivíduo ele tem ali infecções na sua infância que venham a prejudicar o desenvolvimento pulmonar, isso pode aumentar o risco de DPOC na idade adulta. Em relação à epidemiologia, é importante salientar que a DPOC ela é uma das principais causas de morbidade e mortalidade globalmente. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela era a terceira principal causa de morte no mundo em 2019. Ou seja, pode-se observar que é bastante, né, atual.
e ela foi responsável por cerca de 3,23 milhões de óbitos. A prevalência dela é maior em regiões onde o tabagismo e a poluição ambiental são mais comuns, né? Como já citado, são um dos principais fatores de risco, especialmente em países de baixa e média renda. Acerca do estresse oxidativo, né? A DPOC, ela pode causar esse estresse oxidativo. O que é isso? É a condição em que há um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade antioxidante no organismo. Ou seja, ocorre o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade antioxidante do organismo ela pode estar reduzida, né, da DPOC, o que vai agravar o desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, perpetuando o dano tecidual, remodelação das vias aéreas e até mesmo disfunção pulmonar. E aí diz que na DPOC o cigarro ele é um dos principais responsáveis pela produção de radicais livres, como perióxido de hidrogênio e o ânion superóxido. E esses compostos reativos, eles podem promover a lesão das células epiteliais. Né, os radicais livres, eles causam danos oxidativos ao DNA, proteínas e lipídio, comprometendo a integridade das células no trato respiratório. Também podem promover ativação de respostas inflamatórias, porque eles estimulam a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 8, amplificando a inflamação crônica nos pulmões. Também pode ser citado a questão das alterações estruturais, né? A degradação da matriz celular pelos radicais livres favorece o enfisema, enquanto o remodelamento das vias aéreas contribui para a obstrução. Além disso, o estresse oxidativo afeta a função dos macrófagos e neutrófilos, prejudicando os mecanismos de defesa pulmonar contra infecções e piorando o prognóstico da doença. Falando agora sobre a fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica, eu trouxe 3 características para serem abordadas. São elas a inflamação crônica das vias aéreas, a redução da elasticidade pulmonar e o comprometimento da troca gasosa. A inflamação crônica das vias aéreas é um dos pilares da DPOC. Ela ocorre principalmente nas pequenas vias aéreas, são aquelas que têm menos de 2 milímetros de diâmetro, e é impulsionada por células inflamatórias como os macrófagos, os neutrófilos e os linfócitos T. Esse processo começa com a exposição crônica a agentes irritantes, como por exemplo a fumaça do cigarro, que desencadeia a migração dessas células do sistema imunológico para os pulmões. Elas liberam mediadores inflamatórios, como as elastases e as colagenases, que degradam a matriz extracelular e danificam as estruturas de sustentação do tecido pulmonar. Além disso, há uma hipersecreção de muco, que contribui para o estreitamento das vias aéreas e o remodelamento das paredes das vias, que se tornam espessadas e rígidas. Isso dificulta a passagem do ar e cria um estado de obstrução persistente. Outro aspecto fundamental é a redução da elasticidade pulmonar. Essa alteração ocorre principalmente devido ao enfisema, que é uma das formas clínicas da DPOC, que se caracteriza pela destruição dos alvéolos e dos tabiques alveolares. Normalmente, as fibras elásticas do pulmão ajudam na retração do tecido durante a expiração, mas na doença pulmonar obstrutiva crônica, essas fibras são degradadas por um desequilíbrio entre proteases, que são aquelas que degradam a matriz, e antiproteases, que deveriam proteger essas estruturas. Isso resulta em uma perca da capacidade de retração do pulmão, levando à hiperinsuflação, ou seja, o pulmão retém mais ar do que deveria, o que aumenta o trabalho respiratório e gera aquela sensação de fôlego curto, que é típica da doença. Para explicar melhor a elasticidade pulmonar,
É comumente utilizada a comparação entre o pulmão e um balão. Assim como o balão, o pulmão é elástico e tem a capacidade de se expandir e contrair. Quando expiramos, o pulmão se expande porque é preenchido com ar, assim como o balão se enche quando sopramos. Na expiração, o pulmão, assim como o balão, retorna ao seu tamanho original. Isso é graças à elasticidade natural das fibras elásticas que o compõem. Por fim, temos o comprometimento da troca gasosa, que é o resultado da destruição da área funcional do pulmão. Na DPOC, a ruptura dos alvéolos reduz a superfície disponível para a troca de oxigênio e dióxido de carbono. Além disso, a destruição dos capilares alveolares e o aumento dos espaços aéreos, causam um desequilíbrio na relação ventilação-perfusão. Isso significa que o pulmão não consegue oxigenar o sangue de maneira eficiente e nem eliminar adequadamente o CO2, o que traz como consequência a hipoxemia, que é o baixo nível de oxigênio no sangue, e também a hipercapnia, que é o acúmulo de dióxido de carbono no sangue. Esse processo é agravado pelo colapso precoce das vias aéreas durante a expiração, o que impede uma ventilação adequada e aumenta o volume residual nos pulmões. Isso também contribui para a sensação de cansaço respiratório nos pacientes. Falando sobre diagnóstico, inicialmente na anamnese vai ser analisado o histórico clínico do paciente e vai se atentar a características que agravem aquele quadro e que levem ao diagnóstico. Então, situações como analisar se o paciente está exposto a substâncias irritantes, se o paciente é tabagista, ou ainda sinais claros como uma tosse crônica, uma dispneia, a produção do escarro. E além de todas essas características, é importante também efetivar exames complementares que comprovem a existência da DPOC, como exames de espirometria, gasometria arterial ou ainda radiografia do tórax. Na espirometria, vai ser feita a análise da quantidade de oxigênio, da quantidade de ar que um paciente consegue inspirar ou expirar durante uma respiração normal, durante um processo de respiração normal. Já na gasometria arterial, vai se analisar se existe uma hipóxia, ou seja, uma ausência de oxigênio ali, ou ainda uma presença de dióxido de carbono no sangue. E na radiografia do tórax, vai se avaliar se existe uma hiperinsuflação pulmonar ou ainda um achatamento do diafragma. Antes de falar sobre tratamento, é importante salientar que a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela se divide em alguns estágios. Então, ela pode ser encontrada em estágios mais leves, moderados, avançados ou ainda em estágios com complicações. A fase leve ou ainda DPOC ligeira, ela pode ser até confundida com uma tosse normal, uma tosse comum, porque ela é muito leve, de fato, pelo próprio nome. Ou também ela ainda pode ser assintomática. Já na fase moderada, existem já dificuldades em atividades cotidianas, em atividades comuns do dia a dia ali. E também vai ter uma tosse mais persistente, uma tosse crônica. E na DPOC grave já vai ser encontrada uma deficiência de oxigênio, então a saturação já vai estar baixa, ou ainda uma necessidade de um suporte de ventilação mecânica para se conseguir realizar atividades comuns. Já na DPOC gravíssima ou ainda DPOC na fase moderada ou na fase com complicações, vai ser uma insuficiência respiratória, já vai estar no estágio de insuficiência respiratória, que pode levar até mesmo a uma falência do lado direito do coração, por conta do esforço pulmonar exercido ali. Então, levando ao processo de tratamento, a cessação do tabagismo é crucial para se adaptar aos outros tipos de tratamento. E tratamentos como terapias intensivas com corticoides sistêmicos, oxigenoterapias ou ainda broncodilatadores e uma reabilitação pulmonar são um dos principais tipos de tratamento encontrados para se efetivar. Terapias intensivas com corticoides sistêmicos, elas são realizadas ali com uma prednisolona
ou dexametasona. Existem outras opções também, mas essas são as mais usadas. A prednisolona vai ser de modo oral, a via de administração oral, e a dexametasona já vão ser utilizadas em injetáveis, né, e em estágios de fase avançada ou ainda em estágios gravíssimos. Já na oxigenoterapia também vão ser usados em casos mais graves, porque a saturação do paciente tem que estar já igual ou abaixo de 88%. Então, ela já é realmente utilizada quando o estágio está crítico. Já os broncodilatadores também são compilados ali dos tratamentos. Os broncodilatadores podem ser do tipo os beta-agonistas ou ainda anticolinérgicos. Os beta-agonistas vão estimular os receptores adrenérgicos nos músculos e vão promover o relaxamento muscular. Já os anticolinérgicos eles vão fazer a atividade contrária, então eles vão bloquear os receptores muscarínicos e vão promover no sistema nervoso parasimpático e vão promover justamente uma contração muscular. São utilizados eles o fenoterol e o brometo de ipratrópio. O brometo de ipratrópio é o exemplo do anticolinérgico. E também são utilizadas uma reabilitação pulmonar, que já vai ser justamente um programa multidisciplinar com exercícios, atividades educativas que, de fato, tem o objetivo de melhorar a capacidade do funcionamento do pulmão. E trazendo um pouco para as intervenções de enfermagem, que tem um papel importantíssimo no cuidado, né, no assistência, no monitoramento dessa doença. Então, a avaliação do paciente vai ser um processo muito importante do enfermeiro fazer. Então, a questão da anamnese, que foi analisada ali, que foi dita aqui, como monitorar os sinais vitais, a saturação de oxigênio, avaliar a frequência, a gravidade de dispneia, ou ainda ver se existem sinais de infecções ali, como febres e afins. Também cuidados respiratórios são muito importantes, pois eles irão administrar o oxigênio, né, com a prescrição, claro, e numa tentativa de evitar que aconteça uma hipercapnia, que são níveis altíssimos de dióxido de carbono no sangue. E também vão realizar técnicas de higiene brônquica. Adentrando agora na prevenção. No cenário da prevenção primária, a conscientização sobre os fatores de risco vai assumir um papel muito importante. Sendo o tabagismo o seu protagonista principal. A disseminação de informações sobre os malefícios do tabaco não apenas visa desencorajar seu consumo, mas também desempenha um papel na mudança de comportamento em relação aos principais contribuintes para o desenvolvimento da DPOC. Os programas de cessação tabágica, nesse contexto, vão surgir como uma ferramenta eficaz para reduzir a incidência de DPOC. Ao adentrar no âmbito da prevenção secundária, a identificação precoce e o tratamento de condições respiratórias crônicas também vão ganhar relevância. A detectação de sintomas precursores à DPOC e intervenções terapêuticas oportunas não vão só retardar a progressão da doença, mas também contribuir para a redução do agravamento associado ao tratamento em estágios avançados. A implementação de programas e rastreamento em grupos de risco, como fumantes e trabalhadores expostos a agentes nocivos, também vão desempenhar um papel vital nesse contexto. E a prevenção da DPOC no trabalho, ela vai exigir políticas públicas que vão regulamentar ambientes seguros, reduzindo a exposição a agentes nocivos, e aí com o objetivo de proporcionar locais de trabalho mais saudáveis e ajudar a prevenção da doença. Além disso, a promoção da saúde pulmonar com campanhas educativas que destacam a importância da saúde respiratória, oferecendo informações sobre a prevenção da DPOC e incentivando a adoção de estilos de vida mais saudável e a prática regular de atividades físicas, a manutenção de uma dieta equilibrada e a promoção de ambientes livres de poluentes são fatores que irão contribuir significativamente
para a prevenção da saúde pulmonar. Bom, em síntese, a prevenção da DPOC ela vai precisar de uma abordagem integral que vai envolver tanto medidas de conscientização quanto intervenções de políticas públicas e promoção para a promoção da saúde pulmonar. Essas foram as referências que nós utilizamos e muito obrigada pela atenção.